a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui. Se alguém puder me dizer só se vocês estão enxergando a apresentação. Foi a Estamos vendo, apresentação? sim. Beleza, então Foi. tá bom. Deixa eu colocar aqui no. Beleza, vamos lá. Então, por que a reforma tributária? Porque a gente vive no caos, né? Realmente, quando todo mundo fala que o sistema tributário brasileiro ele é o caos, é verdade, né? É muito pior do que esse monte de fios que a gente está vendo aqui. E é por quê? Porque a gente tem, não é só uma questão de número de tributos, tá? Não é só uma quantidade de tributos. Mas além de serem vários tributos, a gente também tem é, muitos entes produzindo normas desses tributos de uma maneira descentralizada, não unificada, e uma inflação normativa muito grande, muitos incentivos fiscais, muitos regimes tributários específicos, regimes especiais sendo concedidos o tempo todo, regras de exceção sendo criadas. Ao mesmo tempo, a gente tem julgamentos que alteram essas regras e vêm novas normas para modificar as decisões proferidas ou para complementar as decisões. Então, a gente vive no caos mesmo, é um caos tributário, né? E acho que ultimamente isso tem ficado mais evidente. Dá até uma ansiedade da quantidade de normas que a gente vê aí todo dia aparecendo. Então é isso, né? A reforma tributária veio para tentar melhorar esse problema, né? Vamos lá. A gente tem um sistema que tem o ICMS, né? A gente está falando de tributos sobre o consumo. ICMS, que é um imposto que incide sobre a operação de circulação de mercadoria, que aí a gente tem o imposto incidindo em cada fase da circulação da mercadoria, então desde a produção até a venda ao consumidor final. Mas a gente sempre tem um mais, porque no ICMS uma boa parte dos produtos estão sujeitos ao regime de substituição tributária, que aí vira uma etapa só da cadeia, né? Ah, ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e vamos dizer assim que um ponto assim realmente de confusão e de dificuldade do sistema é principalmente por conta do ICMS. O ISS é um pouco mais tranquilo. O PIS e a COFINS, que são contribuições que incidem sobre a receita bruta, e ali, quando a gente fala de PIS e COFINS, são idênticos, né? Então, no final do dia, a gente está falando de praticamente um tributo só, né? PIS e COFINS uma coisa só. E o IPI, tá? Que é um imposto que incide na etapa da industrialização, então da cadeia, da cadeia comercial, ele incide só na etapa de industrialização e não na venda, na revenda dos produtos, tá? Esse é o quadro geral que a gente tem. O ICMS é um imposto estadual, então temos 27 estados produzindo normas loucamente de ICMS, né? Regimes especiais, normas, leis, decretos, regulamentos. Então, aqui eu acho que é o maior problema mesmo. O ISS, a normativa do ISS é muito mais simples, então, apesar de ser mais de 5 municípios, é um pouco mais simples, né? PIS/COFINS é federal, então é só a União, mas o problema do PIS/COFINS é que são muitos regimes diferentes entre si, um é monofásico, outro é cumulativo, outro é não cumulativo, e dependendo do setor econômico tem um regime específico, e é por aí. E o sistema novo vai ficar com essa cara, que vão ser três tributos, vamos dizer assim, né? O IBS-CBS, que eles pretendem ser idênticos, né? Tem o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo. A ideia é que eles sejam como, vamos dizer, entre aspas, assim, o PIS e COFINS, né? Eles são iguaizinhos. Aqui não vai funcionar tão bem essa ideia do iguaizinhos, porque, muito provavelmente, porque
o IBS é cobrado pelos estados e a CBS é cobrada, é uma contribuição da União. E a arrecadação e as normas infralegais são diferentes. Então, ainda que as duas normas, os dois, o IBS e a CBS estejam sujeitos à mesma lei complementar, mesmas regras constitucionais, ou quase as mesmas regras constitucionais, as normas, o regulamento vai ser feito por regulamento, né? A norma infralegal do IBS vai ser diferente da CBS, porque do IBS vai ser feito pelo comitê gestor e da CBS pela Receita Federal, né? Pelo Poder Executivo. O imposto seletivo, que é um imposto que ele incide sobre produtos que causam problemas ao meio ambiente, à saúde, e o IPI, que na verdade ele não foi extinto do sistema, mas ele foi muito, muito reduzido e ele tem um papel único e exclusivo para uma função de ser um diferencial para a Zona Franca de Manaus. Nossa, mas que loucura! Sim, virou uma jabuticaba o IPI, né? Então ele ficou um negocinho, um monstrinho no nosso sistema, né? Ele era para ele ter sumido na reforma, mas a gente sabe aquela história de lobbies do que, né, para aprovar a reforma, tinha um lobby da Zona Franca de Manaus e o lobby da Zona Franca de Manaus conseguiu fazer com que uma pequena parcela do IPI ainda ficasse como forma de proteger ou ser um diferencial da Zona Franca de Manaus. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Vamos tratar já aqui de cara é o principal, que é a IBS, o IBS, a CBS, tá? Primeiro ponto, base ampla de incidência. Então, qual que é o problema que a gente tem no sistema atual, né? A gente tem bases muito, de certa maneira, restritas. Então, quando a gente fala de... Isso gera muita discussão, muita disputa entre fisco e contribuinte, né? Então, uh, ICMS, operação de circulação de mercadoria e ISS, serviço. Então, eu tenho discussões sobre o que é mercadoria. Eu tenho discussões do tipo do que é serviço. E aí, se eu não sei o que é mercadoria, eu não sei o que é serviço, eu não sei o que está, o que pode ser tributado pelo ISS, o que pode ser tributado pelo ICMS. Exemplos, né? Streaming é um exemplo, ou então venda de softwares. Software é um serviço ou é uma mercadoria? E isso gerava muita disputa, muito contencioso. Outro problema que a gente tinha era, por exemplo, de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Isso sempre foi um motivo de disputa entre fisco e contribuinte. Por quê? Porque se é só uma transferência de mercadoria de mercadoria de estabelecimentos do mesmo titular, não teria uma circulação de mercadoria, porque não tem a troca da titularidade do bem, então não poderia sofrer incidência do imposto. Essa questão teve muita, mas muito, durou décadas essa discussão e dura até hoje, né? E isso a gente está começando a resolver um pouco melhor essa questão agora, depois de décadas, né? Mas vejo que é uma questão extremamente simples, né? Transferência de mercadoria entre estabelecimentos, a gente não conseguia resolver. PIS e COFINS, o mesmo problema. A gente teve discussões de, por exemplo, que todo mundo já ouviu falar, a tese do século, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Por quê? Porque ICMS não deveria ser considerado como receita bruta. Então, como é um valor de imposto que é repassado diretamente para o Estado, o ICMS, o valor do ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, é contencioso, é disputa entre o Estado e os contribuintes, e que gera um monte de problemas, gera processo, demanda o Poder Judiciário,
ah, demanda aprovisionamento, contingenciamento, uma série de coisas que não é bom nem para o Estado nem para os contribuintes, né? Então, isso tudo são coisas que se queria evitar com a reforma tributária, tá? Então, qual que é a ideia? A partir do momento que tem uma base tão ampla de incidência e que aí você não divide mais sobre o que é serviço, o que é mercadoria, o que é receita bruta, né? Não tem conceitos tão bem definidos para definir as competências tributárias como existe no sistema atual. Ficou muito fácil, todo mundo deve pagar o IBS e a CBS sobre qualquer operação que ele realize. Então, se é venda de mercadoria, tem que pagar IBS e CBS. Se é prestação de serviço, tem que pagar IBS e CBS. Se é streaming, é IBS e CBS. Hum, Se é o produto X, se é o produto Y, é a mesma base de ensino, não muda nada, né? Então, eu fujo um pouco dessas questões. Então, eu vou cobrar eu vou excluir o ICMS ou incluir o ICMS na base de, né? Ou eu não vou ter, como eu não vou ter ICMS mais no sistema, eu não vou precisar definir se eu vou incluir ou excluir ICMS da base de cálculo de IBS e CBS. Então, isso não vai ser um problema. Eu só tenho essa questão de exclusão do ICMS da base de cálculo no período de transição, que a gente vai falar mais para frente. Mas enquanto tiver vigente, né, o sistema, a gente vai ter algumas regras de exclusão de base de cálculo, mas nessa época de transição, que ainda vai existir o sistema antigo com o novo, a gente vai ter essas regrinhas de exclusão. Mas isso é temporário, né? Só até 2032. A partir de 2033 a gente não vai ter mais esses problemas. Então, muitas das discussões que a gente tem no sistema atual vão deixar de existir no sistema novo em relação à base de incidência dos tributos. O IBS e CBS podem incidir sobre tudo. Por outro lado, a gente tem uma outra questão, né? Que o IBS-CBS, qual que é a regra? Então, a regra é a base ampla, tem que incidir o IBS e a CBS podem incidir sobre tudo, qualquer coisa, né? E quando a gente fala de incidir sobre tudo, qualquer coisa, é muita coisa, né? Tem coisa que eu não quero que o Estado mesmo não gostaria que incidisse. Então, quais são essas coisas? Por exemplo, não é para incidir sobre salário, não é um imposto sobre salário, não é um imposto sobre a remuneração de empregados, né? Não é para incidir sobre distribuição de dividendos, não é para incidir sobre rendimentos financeiros. Eu tenho uma aplicação no Tesouro Direto, deveria incidir? Ideia é que não incida. Tem um CDB, deve incidir? Ideia é que não incida, né? Então, ah, se ele pode incidir sobre tudo, poderia incidir sobre essas situações que, em tese, nunca foi ideia que fosse objeto de incidência do IBS e da CBS. Qual que é o problema? Existe uma regra na Constituição, né, da reforma tributária, de que é, é vedada a concessão de incentivos, benefícios fiscais, isso não pode ser dado. Então, em tese, o Estado ele não poderia tirar nada da incidência do IBS e da CBS, né? Então, qual que é o problema? A lei complementar veio e definiu algumas situações, né? A lei complementar 214 veio e definiu algumas situações que não podem sofrer incidência de IBS e CBS, que é salário, dividendos, rendimentos financeiros, e por aí vai, tem uma lista de hipóteses de não incidência específicas que a lei complementar lista. Primeira pergunta ela poderia retirar esses fatos da incidência do IBS e da CBS? Essa é uma dúvida que se tem. A gente não sabe, mudou um pouco o sistema, a gente não sabe. Em tese, sim, né? Tá bom, mas ninguém vai discutir para ser tributado isso, né? O contribuinte não vai entrar com uma ação no Poder Judiciário para discutir isso. Tá bom, tudo bem, não vai mesmo, né?
Mas, e se lá na frente o Estado fala, putz, a gente precisava dessa receita, né? Vamos começar a tributar pelo IBS e CBS os salários, dividendos, rendimentos financeiros? Pergunta é, poderia ser cobrado? Poderia incidir sobre esses valores? Aí é que começa começa no arco-íris a reforma tributária, né? A gente achando que não vai ter problema nenhum, mas a gente não sabe como é que a dinâmica vai fazer isso mais para frente, né? Ou se o Estado vai querer em algum momento tributar coisas que não deveriam ou não se pretendia tributar no início, né? O outro ponto que a gente tem no sistema, né, que a ideia foi arrumar no sistema atual e para que não existe mais problema no novo sistema, na cumulatividade ampla. Hoje a gente tem diversas restrições a tomadas de crédito, né? Então as empresas que compram mercadorias dos seus adquirentes, elas podem tomar de crédito o imposto que foi recolhido na etapa anterior. Só que nem todas as situações geram crédito no sistema atual. Existe uma inúmeras discussões sobre essa matéria, sobre o que dá direito ou não dá direito a crédito, né? Que o novo regime fez? Não cumulatividade ampla. Então, tudo dá direito a crédito. Então, foi recolhido o imposto, incidiu o IBS, SBS na operação anterior, foi recolhido o imposto, isso dá direito a crédito, ressalvada algumas situações bem específicas, que são, por exemplo, os bens de uso e consumo pessoal, né? Então, joias, bebidas, alcoólicas e por aí vai, a lei complementar lista uma série de hipóteses em que a tomada de crédito é vedada, né? Mas em tese, a gente tem uma situação assim, muito provavelmente a leitura vai ser de um crédito amplo, não vai ter muita discussão para isso, mas assim, obras de arte, é uma situação muito joias, bebidas alcoólicas, são situações muito pontuais, não deve gerar um contencioso, uma disputa entre Estado e contribuinte, como existe hoje, né? Vai diminuir muito o campo de disputa sobre essa temática do que pode ou não ser tomado de crédito. Outro ponto que a reforma também tentou ajustar do que existe de problema no sistema atual e que, vamos dizer assim, a reforma tenta sanar, né? Que o crédito do adquirente da mercadoria ele só pode ser feito, só pode ser aproveitado após o pagamento realizado pelo vendedor, pelo fornecedor daquela mercadoria, ou fornecedor ou prestador de serviço, né, daquele serviço. Na sistemática atual, a gente não precisa necessariamente aguardar o pagamento do imposto na etapa anterior, né, pelo vendedor da mercadoria. Basta que a operação tenha sido realizada, que a empresa adquirente tenha realizado efetivamente o pagamento, que não seja uma fraude, que não seja uma nota fiscal fria, fraudulenta. Só que o problema no sistema atual é que existem várias operações que geram disputa entre fisco e contribuinte, porque o fisco muitas vezes não admite a tomada de crédito quando, por exemplo, uma empresa é, 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 não recolheu o imposto na etapa anterior. Aí o fisco vem e cobra o imposto do adquirente daquela mercadoria. Então, o vendedor da mercadoria não recolheu o imposto, o fisco vai atrás do adquirente da mercadoria por conta da tomada do crédito. Então, isso é uma coisa que gera muita disputa, muito contencioso no sistema atual. No sistema da reforma tributária, isso tende a acabar, porque sem o recolhimento do imposto, o crédito não vai ser permitido. Então, todo mundo vai ficar de olho se vai ser o fiscal de quem está vendendo, de quem é o fornecedor da mercadoria, para ver se ele está recolhendo
o IBS e a CBS na operação anterior. Só que isso gerou e gera ainda, na verdade, um problema grande, né, de fluxo de caixa e de fiscalização. Como é que eu vou fiscalizar se o meu fornecedor está recolhendo os tributos dele, né? É difícil isso para as empresas. Então, o que que a reforma tributária fez? Criou um negócio que chama split payment. E é basicamente um sistema em que vai existir uma coordenação, uma vinculação ou um abastecimento de informações da Receita Federal e do Comitê Gestor para os meios de pagamento. Os meios de pagamento vão receber uma informação do quanto eles devem separar de recolhimento do tributo. Então, quando uma pessoa vai para uma loja, faz o pagamento com cartão de crédito, aquele meio de pagamento vai saber exatamente qual é o imposto que tem que ser recolhido naquela operação. E o próprio meio de pagamento vai separar uma parte desse recolhimento e já vai destinar. Então, esse split payment, ele assegura que o, o montante do imposto, quando eu pago, ele já vai ser recolhido. Então, o comprador da mercadoria não fica mais com esse receio, essa dúvida de que o imposto vai ser recolhido. Por quê? Porque se o próprio meio de pagamento já explita, ou já vai separar o pagamento do tributo, então, em tese, isso não vai ser um problema para ele. Ele já sabe que vai ser recolhido pelo meio de pagamento. Se funcionar, vai ser ótimo. Isso é uma inovação completa aqui do nosso sistema, né? Só em tese a gente vai ter isso, tá? Só o Brasil que vai ter esse split funcionando dessa maneira. Vamos ver se vai dar certo. Outra alteração, alíquotas uniformes por ente e alíquota de referência. Então, o que que significa isso? A gente hoje tem um sistema que tem inúmeras, cada ente define as alíquotas que é para cada um dos produtos, cada produto tem uma alíquota, eu tenho que ver qual que é a alíquota, então cada serviço tem uma alíquota, os entes podem definir as alíquotas dos serviços, tem limite de máximo e mínimo, mas mesmo assim eu tenho que verificar qual que é, então vou prestar o serviço naquele município, eu tenho que verificar qual que é a alíquota daquele serviço naquele código. Mesma coisa para mercadoria, a IPI, por exemplo, eu tenho que olhar a classificação fiscal da mercadoria. Isso tudo é muito complicado, isso é muito difícil, isso torna o sistema caótico, né? Então, o que que a reforma tributária fez foi lá e, bom, tem uma alíquota uniforme por ente. Cada ente, então, o município fala assim, ó, no meu município aqui, a gente só vai ter alíquota vai ser uma alíquota uniforme. No município de, sei lá, X% e o do estado vai ser de tantos por cento. Então, eles têm vamos dizer assim, uma alíquota para todos os produtos e todos os serviços. Tem uma alíquota só para tudo. E existe uma alíquota de referência, que ela que serve de referência para que os municípios, estados e a própria União decida qual que é a alíquota que ela vai utilizar de maneira uniforme para ela. Então, a alíquota de referência ela está girando hoje em torno de que é o que se a previsão de que ela gira em torno ali de uns 29% tal. E aí, isso é qual é o problema? A alíquota de referência nem é. E a alíquota de referência ela é composta pela alíquota do IBS e da CBS. O IBS é cobrado pelos estados e municípios, então ela compõe uma parcela de alíquota dos estados e dos municípios e CBS, que aí é a alíquota da quem define a União. Mas isso está girando mais ou menos em torno de 29%, e aí é uma referência. Só que, então, quando eu vou prestar um serviço ou vender uma mercadoria para determinado ente, eu tenho que olhar a alíquota única, né, que existe para aquele ente,
a parcela do Estado, a parcela do município e da União, que é nacional. E isso deveria, pelo menos, gerar em torno da alíquota de referência. Só que a alíquota de referência é só uma referência que, em tese, mais ou menos, deveriam os entes seguir essa alíquota de referência. Mas no sistema da reforma não existe nada, absolutamente nada, nenhuma norma, nem regra, nem na lei, nem na Constituição que amarre ou que assegure que a alíquota de referência vai servir como teto, como algum tipo de teto ou piso da alíquota que vai ser adotado pelos estados e pelos municípios e pela própria União. Então, existe o risco de ter um estado, um município que, sei lá, né, resolva cobrar 10 10 pontos a mais, né, 10% a mais da alíquota. A gente acha que não, mas existe, juridicamente falando, não há nada que impeça isso, né? Ah, mas o bom senso dos estados e municípios. Então, bom senso não existe, né, nos estados. A gente tem alguns casos, por exemplo, que em Minas Gerais aqui em São Paulo mesmo, né, que eles aplicam algumas vezes multa que chega a ser 15 vezes o valor do imposto devido. 15 vezes o valor do imposto devido. Não é qualquer coisa você pagar 15 vezes. Então, imagina que você deixou de recolher 1 milhão de reais de imposto de renda. A multa que vem em umas situações dessas loucas, né, que não tem bom senso, é de 15 milhões. A multa de 15 milhões por uma falta de recolhimento de 1 milhão. Isso acontece. Então, bom senso é um negócio que é difícil de esperar dos entes. Inclusive, essa falta de bom senso que levou a fazer a reforma tributária. A ideia é que o IBS e a CBS sejam praticamente idênticos ou idênticos, né? Só que eles vão ser julgados de forma, até hoje, né? Hoje, no estado da arte, eles vão ter regulamentos distintos, ter fiscalizações distintas, vão ter órgãos de interpretação e de julgamento distintos. Então, a partir do momento em que eu tenho normas infralegais, julgamentos distintos e órgãos de julgamento distintos e interpretações oficiais distintas, a tendência é de que eles, ao longo dos anos, vão se afastando aos poucos. Então, hoje o desafio, né? Hoje, acho que quando a gente olha para a reforma no estado que se encontra, um dos maiores desafios na aprovação do PLP 108 é buscar alguma forma de unificação ou de uniformização ou de equiparação do IBS e da CBS, né? Consertar o carro no meio do caminho, né? Então, é isso. Outro ponto aqui é concessão de incentivos fiscais. Eu falei no início que um dos problemas que a gente tem é que existem inúmeros incentivos fiscais e a maior parte deles a gente está falando de incentivos fiscais estaduais. Ah, mas por que que os estados dão tantos incentivos fiscais? Por conta de atração de indústria, é uma concorrência entre os estados, né? Para atrair as indústrias para o seu local né, para a sua região. Uma vez atraída a indústria para o seu local, para a sua região, aumenta-se a produção naquela região e, com isso, aumenta a arrecadação, gera emprego, etc. E aí, ainda que o Estado faça, né, abra mão de uma parcela significativa da arrecadação, ainda assim, como vai aumentar a produção, ele vai aumentar a arrecadação no final do dia, né? Então, essa é a ideia principal da concessão de incentivos fiscais. Bem ou mal, o nosso sistema ele funciona há décadas dessa maneira, com a concessão de incentivos fiscais. A gente tem um problema no país de falta de planejamento de desenvolvimento regional. Então, a gente não tem uma estratégia definida de como desenvolver as regiões menos desenvolvidas, né? Isso não tem, não existe, né? Esses planos foram abandonados ali, né, vamos dizer assim, na década de 90 por aí, e não foram umas tentativas meio mascaradas de se buscar esses planos de desenvolvimento regionais, mas nunca foi
concretizado. Ao final do dia é que a gente tem um sistema de desconcentração industrial, vamos chamar assim, nem vou chamar de desenvolvimento regional, mas de desconcentração industrial baseado em incentivos fiscais. A partir do momento que os estados não podem mais dar os incentivos fiscais, a pergunta é: será que a indústria que está lá instalada no interior da Bahia e tem uma dificuldade gigantesca de contratação de mão de obra e de distância de mercado consumidor, de logística, de transporte, etc., vai continuar instalada ali? Ah, não sei, vamos ter que pagar para ver, mas provavelmente não. Então a gente deve ver com a reforma um movimento de concentração industrial muito grande, muito significativo, tá? Então isso deve ser um movimento que a gente vai sentir ao longo dos anos. Princípio do destino. Então, é, no regime atual, o imposto é recolhido a maior parte dele, tá, do ICMS é recolhida para o estado de origem da operação, né? É claro que isso varia um pouco dependendo de como é a operação, se é do Sudeste ou do Sul para a região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, a gente tem uma variação maior, é mais recolhido uma parte maior para os estados de destino, mas em geral a gente tem uma parcela significativa sendo recolhida dos tributos para o estado de origem das operações, né? Isso vai alterar completamente com a reforma tributária. O imposto vai ser recolhido de forma assim integralmente para o local de destino. Então, para o município de destino e para o estado de destino. Isso deve, de certa maneira, essa lógica deve ajudar um pouco na questão do desenvolvimento regional. Então, de certa maneira, acredita-se que essa nova forma de recolhimento vai beneficiar essas regiões que são consumidoras dos produtos, mas não são eficazes na atração dos empreendimentos para suas regiões, tá? Outro ponto aqui é que a gente tem uma legislação unificada, então a gente vai ter uma lei complementar, que é a lei complementar, ou uma ou algumas leis complementares para reger o grosso da reforma tributária, então dos principais aspectos do IBS da CBS, e a gente vai ter um regulamento da Receita Federal e vai ter um regulamento feito pelo comitê gestor. Então, vai ser uma legislação, de certa maneira, bem mais unificada. Atualmente, a gente tem uma legislação que cada estado faz a sua lei e tem o seu regulamento, e a mesma coisa em relação aos municípios. Então, a gente tem uma dificuldade de inflação normativa e legislativa. A gente tem também no regime alguns. A ideia era que tudo fosse regime pelo mesmo sistema, mesma alíquota, etc. Mas não foi possível aprovar a reforma de uma maneira absolutamente uniforme para tudo, para todas as atividades, para absolutamente tudo, não foi possível. Então, efetivamente, foram criados alguns regimes e operações beneficiadas com alíquota reduzida e específicas. Então, alguns exemplos: serviços financeiros e operações imobiliárias. A gente tem o regime da Zona Franca de Manaus também, que tem um regime específico. E aí a gente vê que para essas situações assim bem pontuais, a gente teve um tratamento diferente. Mas a parte boa é que isso tudo está meio que num código, numa lei complementar, 214. No sistema atual, a gente tem 1 bilhão de leis, cada uma dispõe de um regime específico que não faz meio nexo com o sistema central. Não tem nenhum sistema central, né, para organizar a coisa.
Então, ainda que tenham diversos regimes, eles todos estão numa mesma norma e são menos regimes do que o que a gente tem hoje. A gente tem também operações com alíquotas reduzidas, então, serviço de advocacia, por exemplo, tem alíquota reduzida, graças a Deus, né? Ah, serviço de educação, saúde, equipamento médico, medicamento, etc. Isso tudo tem uma alíquota reduzida de BS-CBS. Então, tem uma previsão lá ou de 30% ou de 60% ou de alíquota zero de BS-CBS. A apuração é centralizada, ou seja, isso reduz um pouco a dificuldade que a gente tem no sistema atual, porque a gente tem cada estabelecimento tendo a sua operação do ICMS, do ISS, do IPI. Isso vai, um sistema novo, isso vai mudar. É uma operação só centralizada. Comitê gestor, né? Então, você não tem uma apuração para cada estabelecimento, é um estabelecimento só. Comitê gestor e Receita Federal, que são os órgãos que vão organizar a parada toda, né? Então, que vão organizar julgamentos, o processo administrativo, no caso do comitê gestor, vai cuidar da arrecadação e a distribuição do IBS da CBS, e a Receita Federal vai fazer o mesmo papel que ela já faz hoje em relação aos tributos federais, né? É basicamente isso. Isso ainda vai ser, ainda está sendo regulamentado no PLP 108, então cenas dos próximos capítulos, a gente tem que acompanhar o PLP 108, tá bom? Hum, imposto seletivo. Imposto seletivo esse imposto seletivo, como é que ele funciona nos outros países? É um imposto que ele realmente, a ideia dele é incidir sobre a ideia, na finalidade, é incidir sobre situações, fatos, operações, questões que afetam bastante o meio ambiente ou então a saúde das pessoas. Ah, então o que que é? Clássico, cigarro, bebida alcoólica, doce ou então bebida açucarada e por aí vai, né? Então a ideia era essa. Só que o que acontece? Como funciona esse imposto nos outros países, né? Que a gente foi copiar? Ele realmente tem uma função extrafiscal, então a finalidade dele não é arrecadatória em princípio, a finalidade dele é efetivamente induzir comportamentos, ainda que ele não seja tão efetivo para isso, tá? Existe uma discussão muito grande, teórica e na doutrina de que os impostos não deveriam ter essa função indutora como se pretende, é, mas é isso, a tentativa foi essa. O problema é que quando a gente trouxe para cá, para o nosso sistema, o imposto seletivo no nosso sistema ele tem uma função arrecadatória nítida e ele tem um comprometimento de arrecadação. Então, se ele tem um comprometimento de arrecadação, ele não pode ser um imposto que ele venha para tributar uma coisa para reduzir um determinado comportamento, porque ou eu vou diminuir a minha arrecadação se vou tributar a bebida alcoólica. Se ninguém beber mais, o imposto sobe. Só que por compromisso constitucional, eu não posso que essa arrecadação suma, né? Então eu não tenho eu não posso é, falar, vou tributar a bebida alcoólica e quando ninguém mais consome, diminui a arrecadação, eu não posso chegar e falar assim, ó, por favor, consuma a bebida alcoólica, porque eu preciso arrecadar com a bebida alcoólica, né? Ou então vai incidir sobre bets, né? Eu não posso pedir para a população, olha, como eu estou cobrando o imposto seletivo sobre as bets, eu preciso que vocês continuem apostando, né? Não faz sentido, porque eu tenho um compromisso de manter essa arrecadação. Então, a verdade é que se os produtos que estão ali e em tese já estavam
já tinha uma satisfação com a parte de indução de condutas, e as condutas. Ah, eu comecei a tributar bebida alcoólica, bets e cigarro, e todo mundo parou de usar, eu vou ter que encontrar novos inimigos. Então, eu vou começar a tributar carro, vou começar a tributar é, comida, vou começar a tributar. Eu tenho que encontrar, porque eu tenho compromisso de arrecadar com esse tributo. É ordem constitucional. Eu não posso não arrecadar. Então, o problema é isso. E aí, qual que é o grande lance aqui do imposto seletivo, né? É que ele pode incidir sobre produtos que prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só que tudo é potencialmente prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Carro é prejudicial ao meio ambiente? É. Combustível é prejudicial ao meio ambiente? É. Água pode causar prejuízo à saúde? Pode. Se for muita, pode, até a água pode causar prejuízo. Então, no limite, qualquer coisa pode ser tributado por IBS, pelo imposto seletivo. E então, hoje, ainda que a nossa lei complementar 214 tenha previsto uma lista taxativa dos produtos que podem ser tributados pelo imposto seletivo, a verdade é que essa lista pode ser mudada a qualquer tempo. Gente, assim, a gente acorda todo dia uma nova norma tributária, é, modificando alguma coisa que a gente nem imaginava que poderia ser modificado. Ah, cito um exemplo, o IOF. Semana passada teve lá uma alteração via decreto de aumento do IOF, dobrou o valor do IOF lá da noite para o dia. Então isso acontece. Ah, não, mas isso não vai acontecer no imposto seletivo? Será que não? O sistema está inteiro amarrado. O governo vai precisar de receita. Ele vai ter que encontrar em algum lugar. O lugar mais fácil é imposto seletivo. Então, é, é possível que aconteça. As alíquotas do IE são feitas por. Então a gente não, né, não tem uma definição ainda das alíquotas do imposto seletivo, elas serão feitas, definidas por lei ordinária, e o imposto seletivo incide, tem um regime monofásico, é diferente do IBS e da CBS, que incide em todas as etapas da cadeia, então desde a produção até o consumidor final. O imposto seletivo incide só numa fase da cadeia em geral, na produção, que é mais fácil de fiscalizar. Tributo federal, com receita partilhada entre os estados, e aqui está o motivo, a razão pela qual existe um compromisso de arrecadação, porque os estados dependem dessa receita. Então, a União Federal ela tem que continuar arrecadando a mesma coisa que ela arrecada com o IPI no mínimo. E com o IPI, a estimativa, salvo engano, é de 60 bi. Então, ela tem que manter essa arrecadação que ela fazia já com o IPI, porque ela tem o compromisso de partilhar essas receitas com os estados. Ahn, Tem alguns fatos específicos que não vão poder ter incidência do imposto seletivo, que é exportação, operações com energia e telecomunicação, que hoje, atualmente, no sistema já são considerados como bens essenciais, e bens ou serviços que têm alíquota de IBS e CBS reduzidas em 60%. Exemplo, saúde e educação. O imposto seletivo pode ter, por previsão constitucional, mesmo fato gerador de outros tributos. Não pode incidir isso cumulativamente com o IPI. Isso aqui vai ficar meio esquisito para vocês, só vai dar para entender quando eu explicar o IPI. Mas, em regra, não pode incidir junto com o IPI. E aí a lei complementar tem os bens listados, mas esse é né? Aqui eu coloquei a lista dos bens que hoje tem previsão na lei complementar para incidência do imposto seletivo, mas essa lista ela pode ser alterada a qualquer momento por lei complementar, né? E aí tem uma dúvida, se precisa de lei complementar, porque isso também não está claro na regra constitucional, tá? Ela fala nos termos da lei complementar, mas nos termos da lei complementar não fala os produtos têm que ser previstos em lei complementar. Então, será que uma lei ordinária pode vir e prever um novo produto? Assim, palpite meu é de que, mas isso não vai acontecer. Não, palpite meu é de que pode acontecer sim,
tá? No sistema atual, a gente ia ter esse tipo de problema. E o IPI, como é que fica o IPI? O IPI, ele, no sistema da reforma tributária, ele tem uma função, vai ter uma função muito, muito, muito específica, quase um laser, uma mira laser para só uma questão, ser o diferencial da Zona Franca de Manaus. Então, como é que eu entendo esse diferencial do IPI para a Zona Franca de Manaus? Tem que entender como ele funciona no sistema atual, né? Então, como é que funciona? Uma empresa que quer produzir na Zona Franca de Manaus. Ah, e por que que eu quero manter esse diferencial da Zona Franca de Manaus? A ideia é proteção da Amazônia, né? Então, é principalmente a questão de proteção da Amazônia. Então, a ideia é que quando eu tenho um polo industrial na região ali de Manaus, eu consigo fazer com que exista um interesse econômico na região, e aí esse interesse econômico faz com que a floresta amazônica seja protegida, vamos dizer assim, né? De uma forma bem, simplificando bem a explicação, tá? Mas a verdade é que, assim, existe muita discussão esse polo industrial de Manaus conseguiria exercer essa função. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito, mas esse é o contexto, tá? Esse é o pano de fundo da discussão toda. Então, a ideia é que exista essa diferenciação para a Zona Franca de Manaus. Diferenciação é feita com IPI. Hoje, no sistema atual, ele já funciona com um mecanismo de proteção da Zona Franca de Manaus e é o principal mecanismo de proteção. Como é que ele funciona? Ah, uma determinada empresa quer produzir determinado produto na Zona Franca de Manaus, né? Como é que ela sabe, assim, em relação ao IPI, tá? Existem diversos outros incentivos, mas em relação ao IPI, que é o principal incentivo, como é que ele funciona? A empresa olha para a TIP, né, para a tabela do IPI, e a TIP tem para cada um dos produtos a alíquota prevista. Então, vou produzir ar-condicionado, tem uma alíquota lá de 30%. Se eu produzir na Zona Franca de Manaus, então eu estou produzindo, sei lá, no Rio Grande do Sul, ar-condicionado. E eu tenho que pagar 30% de IPI, porque está previsto ali na TIP a alíquota de 30% para ar-condicionado. Se eu vou e produzo esse mesmo produto, né, esse ar-condicionado na Zona Franca de Manaus, eu não pago IPI. Então, qual que é o meu diferencial? Todas as empresas que produzem ar-condicionado no Brasil inteiro pagam IPI e eu não. Então, meu diferencial é que todo mundo paga e eu não. Então, meu diferencial não é exatamente uma redução da minha carga tributária, é o fato de que todo mundo paga e eu não. O que foi feito na reforma tributária? Então, o pessoal, e aí é lobby, tá? Pessoal que está produzindo na Zona Franca de Manaus em 2024, né? Que provavelmente tem ali uma alíquota diferente, uma alíquota de IPI para os seus produtos. Então, todo mundo, se eu produzo lá o ar-condicionado na Zona Franca de Manaus em 2024 e tem alíquota, vamos supor, de 15, 20, 30% de IPI, pós-reforma de Manaus, todo mundo que produz nas demais regiões do Brasil vão continuar tendo que pagar o IPI e eu não. Então, esse é o meu diferencial. Então, se vem um produto importado, então vem um ar-condicionado da China com IPI, vem um ar-condicionado da China importado, ele vai ter que pagar o IPI importação. E eu produzindo na Zona Franca de Manaus, não tenho que pagar. Então, esse é o diferencial da Zona Franca. Então, o IPI ele serve somente para isso, para todo mundo ter que pagar para aqueles produtos que são produzidos em 2024 e somente eu que produzo na Zona Franca de Manaus não tenho que pagar. Isso foi feito para todos os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus e tem uma alíquota igual ou superior a 6.000%. Então vamos supor se existe um produto sendo produzido na Zona Franca de Manaus que tem uma alíquota de 5%. Esse produto, pós-reforma tributária, não vai ter IPI nem no resto do Brasil e nem em nenhum lugar vai ter IPI. A única coisa é que quem produz na Zona Franca de Manaus
esse ar-condicionado que tem, sei lá, alíquota de 5%, que tinha alíquota de 5% no regime atual, no- na reforma tributária vai passar a ter um crédito presumido de CBS de 6%. Então, ele trocou a alíquota de IPI como diferencial por um crédito presumido majorado de CBS, tá? É basicamente isso. Transição. A gente tem 2026, vai começar então ali a coisa em 2026, uma fase de teste. Então, já com uma alíquota reduzida de IBS de 1%, de CBS de 9, de 0, de 1%, não, de 0,1%, de CBS de 0,9%, tá? A ideia aqui não é ter aumento ou diferenciação de arrecadação, porque esses valores eles podem ser compensados com o PIS e COFINS. Então, a empresa recolhe e depois pega esse valor e compensa com o PIS e COFINS. Então, a ideia não é aumentar a carga, não é alterar a carga, é só para ver como o sistema vai funcionar, tá? Não vai ter ainda o imposto seletivo. O imposto seletivo ele entra em 2027. O IPI é zerado, né, a não ser para os produtos da Zona Franca de Manaus. Então, o IPI é zerado para todos os produtos, exceto a Zona Franca, entre o imposto seletivo e o IBS e a CBS continuam com a alíquota reduzida de 0,1 e de 0,9 a 0,1%. E aí também é compensável lá com o PIS e COFINS. Em 2028 a coisa se mantém e de 2029 a 2032 é feita a transição do ICMS e ISS para o IBS, né? Eles vão sendo reduzidos ano a ano 10%, então a cada ano vai ser, né? Então primeiro 90%, depois 80%, depois 40% e assim por diante. Então ele vai sendo reduzido é, é, 10% ao ano, até que em 2033, eles são extintos em 2032 e 2033, perdão, eles são extintos, né, o último ano é 2032, vale então o IBS com essas reduções de 10% ao ano de 2029 a 2032, em 2033, extintos já vale IBS 100%. Essa é a fase de transição do sistema todo, tá? Gente, acho que é isso. É, Gente, eu sei que é muita coisa. Para quem não conhece muito bem o sistema anterior, ou o atual, vamos dizer assim, já estou no novo, né? Quem não conhece o sistema atual tão bem e fica com mais dificuldade, mas assim, sei lá, algumas dicas que eu posso dar para quem está estudando, quem está na faculdade e fala, caramba, né? Eu tô, o que que eu faço, né? Eu estudo os tributos da reforma, eu estudo o sistema anterior, que não eu vou pegar e jogar no lixo, não vou precisar para mais nada. Mas assim, quem quer mexer com tributário hoje vai ter que saber os dois sistemas, né? Então vai ter que saber muito bem o sistema atual, que vai ter uma fase de transição gigante, e muito provavelmente os problemas, porque assim, o direito tributário, ele olha sempre para 5 anos para trás. Então, se a gente tem ah, uma reforma que vai até 2032, o fisco vai estar olhando em 2032, ele está olhando para 2027. Então, ele está lá ainda em 2027, ele vai poder lavrar alto, cobrar tributo, e dependendo da situação, em 2026. Então, além de tudo, vou ter mais 5 anos. Então, o sistema vai morrer em 2032. O sistema atual vai morrer em 2032. Só que eu vou ter mais 5 anos no mínimo de auto de inflação. E outra coisa, eu vou carregar todo um passivo para trás desse período. Então, vocês vão lidar com o sistema assim. Tenham em mente, vocês vão lidar muito com o sistema atual. Ele vai acontecer, vocês vão precisar saber. Vocês precisam aprender o sistema atual. E aí, o sistema novo, ele
vai valer. Então, só que qual que é o problema? O sistema novo, a gente nem sabe como ele vai rodar, a gente não tem posicionamento dos órgãos sobre o sistema novo. Então, é importante já começar a lidar com o sistema novo, aprender como é que ele vai ouvir, ir para palestra, ouvir doutrina, vivenciar o sistema novo, mas assim, saibam que o sistema velho ele vai ter que ser ainda muito bem consumido por vocês, sabe? Assim, essa é a leitura que eu faço. Ele vai ser ainda muito importante. Acho que é isso, gente. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Daniel, eu queria primeiro agradecer pelo encontro de hoje. O pessoal tem algumas perguntas sim, a gente vai começar a se organizar aqui para fazer, mas queria te agradecer primeiramente por todo o tempo e a atenção que você teve com a gente aqui. Legal, bacana. Lucas, Vamos acho lá, que pode começar perguntando. quem quiser, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma mão levantada, deixa eu só ver se aparece aqui para, eu vou passar de acordo com a mão, vamos fazer isso, que assim fica mais fácil. Vocês vão levantando a mão e aí eu vou vendo se organiza no sistema aqui a pela mãozinha levantada. Lucas, manda bala. Opa, boa noite, Daniel. Tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo. Deixa eu tirar minha mão aqui para não te atrapalhar. Imagina. Poxa, minha dúvida talvez seja até um pouco de tiro no escuro, assim, porque é do pouco que eu vi sobre a reforma e misturando um pouco com o que você falou, que é sobre a questão do split payment, né? Que você comentou um pouquinho antes. Porque, assim, o que vem na minha cabeça, lendo um pouco do que eu pude ler anteriormente e ouvindo você falar, eu fico um pouco confuso de como é que vai funcionar o planejamento tributário, assim, dos contribuintes de fato, a partir do split payment, né? Porque, que nem você falou, agora o crédito só vai ser decorrente do pagamento do tributo de fato, né? E aí deixa, por exemplo, uma situação onde o adquirente ele depende do pagamento do fornecedor naquele recolhimento do tributo. Desculpa que minha cachorra tá latindo aqui, viu? Fica tranquilo. Mas ele depende do pagamento do tributo por parte do fornecedor para de fato adquirir aquele crédito, certo? Sim, é isso aí. Uma relação onde o vencimento do recolhimento do tributo é posterior ao vencimento do pagamento daquela remessa que o adquirente pagou. Por exemplo, eu não vou ter aquele crédito, isso vai atrapalhar completamente primeiro no meu fluxo de caixa e no meu planejamento tributário, de fato, para fazer os pagamentos das determinadas remessas que eu vou fazer como adquirente. E da mesma forma como fornecedor, como é que vai ser essa relação, assim, pelo menos na sua visão, com relação a esses maus pagadores, né? Vamos supor que eu sou um fornecedor e o vencimento do recolhimento do tributo é anterior ao vencimento do pagamento do adquirente. Eu tenho que pagar anteriormente, senão eu vou ser cobrado com relação a isso. Mas isso atrapalha completamente no meu fluxo de caixa e, querendo ou não, no meu planejamento tributário. E aí, no geral, também, como é que isso não acaba, assim, com esse serviço, de fato, do planejamento tributário que tem no consultivo tributário atual? Ótima pergunta. Cara, assim, eu vou dar a minha impressão, tá? Então, assim, primeira coisa, eu vejo de uma forma, eu vou separar, tá? Para mim não é muito, assim, primeira coisa, tá? O que vai atrapalhar fluxo de caixa, etc., é especialmente a questão do, do fato de que não é tanto o split, tá? O split não vai atrapalhar tanto isso, ele vem mais para ajudar. Então, eu acho que as pessoas confundem um pouco essa questão do fluxo de caixa com split. Então, assim, qual que é o problema? O que que vai afetar o meu fluxo de caixa? O que vai afetar é o fato de que eu não posso tomar eu vou ter eu vou pagar pela mercadoria, né? Vou adquirir aquela mercadoria e não vou tomar um crédito de imediato até que o cara recolha lá de trás. E se o cara não recolher, no sistema não vai aparecer que ele recolheu, eu não vou poder tomar nunca esse crédito, porque o cara nunca recolheu. Então, aí não é nem só um problema de fluxo de caixa, é um problema de um
quase que um calote que eu vou tomar, porque isso come uma parte do meu crédito, né? É efetivamente isso. Então, na minha visão, o que realmente impacta fluxo de caixa e o problema da tomada de crédito é essa regra, tá? Constitucional e legal de que eu só posso tomar o crédito se tiver sido feito o pagamento, se tiver efetivo o pagamento. Só que o split ele vem para amenizar um pouco isso. Por quê? Porque ele assegura que quando eu pago aquele valor vai ser splitado pelo meio de pagamento. E quando ele splitar, vai ser. Então, assim, eu tenho certeza de que quando eu pagar, ou pelo menos no papel, tá? A ideia é que eu tenha certeza. Que eu não sei se o sistema vai funcionar ou não, mas se funcionar direitinho, com by the book, como é previsto, tá? Como se promete e tal, é que quando eu pago para o meu fornecedor, ele não tem nem opção de não pagar o tributo, ou de, né? Esse pagamento vai ser imediato, porque o próprio meio de pagamento, ele vai separar o tributo que vai ser pago, né? E já vai direcionar. Então, automaticamente, quando eu pago, eu vou poder tomar aquele crédito, porque se a instituição de pagamento vai fazer isso na hora do meu pagamento, eu já vou poder tomar aquele crédito, entendeu? Então, o split vem para amenizar um pouco isso. Então, o problema dessa questão de fluxo não é exatamente o do split. Não é o split que gera esse problema. O problema é esse condicionamento do crédito ao pagamento. Então, esse é só o primeiro ponto. Agora, de fato, que as pessoas, e na minha visão tem uma certa confusão, tá? Que é a questão de planejamento tributário, vai reduzir muito a atividade do advogado, etc. Na minha opinião, a redução a que vai ter não vai ser tanto por conta do split, a questão do planejamento, tá? O que vai reduzir o planejamento tributário é o fato de que você não tem inúmeros regimes fiscais, que você não tem como é que se chama? Diversas hipóteses de incidência diferentes. Ou seja, você tem uma base ampla. Outra coisa, crédito amplo. Então, vamos dizer, não tem benefício. Então, assim, vamos dizer assim, onde que são feitas hoje, tá? A grande parte dos trabalhos do serviço de advocacia em termos de planejamento tributário, com regimes fiscais diferenciados, com créditos, a revisão de créditos fiscais, benefícios fiscais e a questão das hipóteses de incidências variadas. Hoje, a reforma ela foi nesses pontos aí. Então, para tirar a questão de atuação de advogado, diminuir realmente a atuação de advogado, diminuir os espaços, planejamento, estão nesses 4 pontos, tá? Não é o split, não. O que o split vai mexer é o seguinte, eu vou te falar. O que o split vai mexer é assim. Hoje, com questão de conformidade tributária, uma das coisas que o serviço de advocacia faz é chegar lá no cliente, eu vou fazer a revisão dos seus tributos para ver se está tudo ok. Se o split funcionar perfeitamente e não tiver nenhum erro, nunca, quem que vai fazer a revisão fiscal disso? Se o sistema está perfeito, não vai ter revisão. É claro que até o sistema ficar perfeito, deve demorar um pouco no mínimo, né? Assim, não existe uma expectativa de que o sistema seja perfeito e não tenha revisão fiscal nenhuma, enfim. Mas a grande questão é que vai diminuir a atuação dos advogados nessa parte de compliance tributário. Porque se o sistema de split dá um valor certinho, né, o robô faz, não precisa mais de advogado. E o meu palpite, o sistema é tão mais simples do que o atual que eu não duvido que isso possa acontecer. Então, esse tipo de trabalho de revisão de compliance fiscal, tributário, muito provavelmente deve diminuir muito. Respondi? Eu sei que você fez uma leitura diferente, mas eu vejo muitas pessoas fazendo uma confusão do split em relação a esses pontos. Mas eu te falei como eu enxergo, tá, a questão da nossa atividade e a questão do split.
Não, É, muito obrigado. Augusto. É, Opa, boa noite. desculpa interromper, Daniel. Eu acho que o Emerson estava com a mão levantada aí. É que ele não, ele fica, puta, cara, ele não fica na ordem, eu não vi o Emerson aqui. Sem problema. Desculpa. O Emerson faz a pergunta e logo em sequência o Augusto faz a Tudo dele. bem. Beleza. Desculpa, Emerson, aqui, cara, Não, imagina. ele não fica na ordem da mãozinha, você tava do outro lado. Vai lá, Emerson. Tá bom, você consegue me ouvir, Daniel? Consigo. Obrigado, viu, Cris? Primeiro, parabéns pela aula, foi muito boa. Minha pergunta ela é muito mais simples que a do Lucas, mas é que quando você estava falando sobre o IPI, e aí você citou a questão da transição, você falou que na Zona Franca de Manaus ele ia continuar tendo uma alíquota, e no resto do país ia chegar um momento que ia zerar. E aí a minha Isso. dúvida é que, assim, eu não entendi muito bem como isso é um incentivo para o contribuinte, porque se você não tem uma alíquota de um imposto que você não precisa pagar no resto do país, e que você tem que pagar na Zona Franca de Manaus, eu entendo que, assim, vai desenvolver a região, porque vai ter um imposto que é só cobrado lá, mas como que isso é atrativo para o contribuinte? Não, eu entendi sua pergunta. Vamos lá, eu vou explicar de novo. É porque é difícil até para a gente explicar a lógica, tá? É que é o seguinte. Como é que você tem que. Eu vou explicar pelo sistema atual para você entender, fazer a transição para o sistema novo, tá? Como é que existe hoje? Ou como é que ele está hoje? Eu tenho uma lista de produtos. Então vamos supor, essa caneta. Aqui tá ruim, meu. Essa caneta não é tributada porque ela não tem IPI. Vamos supor, o IPI dessa caneta é zero. Então, se eu produzir esta caneta hoje, no sistema atual, na Zona Franca, ou em qualquer lugar do Brasil, qual que é a minha vantagem em termos de IPI, tá? De IPI. Nenhuma. Porque se eu produzir aqui ou na Zona Franca é o mesmo IPI, então nenhum tem IPI, então tudo bem, né? Não tem incentivo fiscal nenhum. Agora, vamos lá. Celular. Eu tenho. Se eu produzir aqui em São Paulo, celular, eu tenho que pagar de IPI 15%. Mas se eu produzir na Zona Franca de Manaus este mesmo celular, eu não pago nada de IPI. No sistema atual. Como é que qual que é o incentivo? O incentivo é que todo mundo tem que pagar IPI de 15%, e só eu que não, na Zona Franca. Como é que vai ficar pós-reforma? Todos os produtos que são produzidos em qualquer lugar do Brasil não terão IPI. Nem os da Zona Franca vão ter IPI. Quando produzidos na Zona Franca. Mas caso este celular que em 2024, tá? Vamos supor, esse celular aqui era produzido na Zona Franca de Manaus em 2024, pós-reforma, ele vai ser o único produto que vai ter o IPI. Você entendeu? Então, assim, pós-reforma tributária, se este celular for produzido fora da Zona Franca, ele vai ter IPI. O celular produzido na Zona Franca de Manaus pós-reforma não tem IPI, se for produzido na Zona Franca. Mas como ele era produzido em 2024 na Zona Franca e tinha aquela alíquota de 15%, pós-reforma, esse vai ser o único produto que vai ter IPI, entendeu? Quando produzido fora do país. Em geral, isso atinge muito quem faz importação da mercadoria, né? Porque assim, a lógica da Zona Franca em geral, tá? Tô falando regra geral de como funciona a Zona Franca. Para ter um incentivo na Zona Franca de Manaus ali, produzir lá aquele produto, regra geral, é porque aquele produto só é produzido ali. Então, se você for na Zona Franca de Manaus, você vai ver que tem alguns polos industriais de determinados produtos. Então, tem o polo de duas rodas. Por que é produzido na Zona Franca de Manaus moto? Porque provavelmente tem uma alíquota de IPI gigantesca. Então, todo mundo que produz moto no resto do Brasil paga, sei lá, 30% de IPI, né?
Então todo mundo vai para a Zona Franca. E é mais ou menos por aí que. Por isso que você tem tanta fábrica de moto na Zona Franca. Ar-condicionado, a mesma coisa. A Whirlpool, ela produz geladeira, produz, sei lá, todos, a linha dela de produção está de diversos produtos em Santa Catarina, que tem diversos incentivos fiscais para a linha branca, tá? Santa Catarina. O que ela produz na Zona Franca? Ar-condicionado. Por quê? Porque ar-condicionado tem uma alíquota de IPI, sei lá, de 25%, 30%, não sei. Então é isso. Então, quando a gente olhar para pós-reforma, o que a gente vai ver? Se a Whirlpool produzia lá, na Zona Franca de Manaus, ah, o ar-condicionado em 2024, pós-reforma, todo mundo que importar mercadoria, qualquer mercadoria não vai ter IPI, mas se importar ar-condicionado, vai ter IPI, porque o ar-condicionado é produzido na Zona Franca de Manaus em 2024. Por isso que o IPI ele só tem função de proteção da Zona Franca de Manaus pós-reforma. Tá? Ficou claro agora? É porque, assim, quando a gente fala que o Obrigado. IPI, só os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus vão ter IPI, fica parecendo que só quando eu produzo na Zona Franca. Mas não é isso. Quando eu digo que só os produtos da Zona Franca de Manaus vão ter IPI, é o seguinte: os produtos que são produzidos na Zona Franca em 2024 vão ter IPI se forem produzidos em outros lugares do Brasil. E aí, no caso, então, os que já são produzidos lá, eles vão ficar sem alíquota. E qualquer Eles nunca têm lugar IPI. que não seja na Se Zona for Franca, na Zona Franca, eles não têm IPI. São produzidos na Zona Franca, eles não têm no sistema atual e não vão ter no sistema novo, quando produzidos na Zona Franca de Manaus. Claro que você tem que ter as formalidades, você tem que ter o seu projeto aprovado, você tem que ter o PPB aprovado pela SUFRAMA, assim, atendidas as formalidades, seu projeto econômico vai ser aprovado pelo CAIS e não sei o que, bababá, beleza, é isso. Não vai ter IPI, todo mundo vai ter, só você que não. Beleza? beleza, obrigado. Augusto. Agora é Augusto. Só tem o Augusto Opa, aqui para boa mim. noite. Boa noite, Daniel, tudo bem? Beleza. Maravilha estar participando da reunião, sempre bom discutir reforma tributária. Eu vou muito na linha da primeira pergunta, quando a gente acabou entrando no tema do split payment, e assim, eu sou, não vou dizer que um grande entusiasta, mas eu estou muito ansioso para ver os efeitos dessa técnica, né? A gente não está falando de um instituto de direito, a gente está falando de uma técnica para melhorar o sistema tributário que realmente tem um potencial transformador. E misturando a técnica com o direito, o questionamento que eu coloco nos encontros que eu tenho participado, eu tenho questionado os palestrantes para colher diversas opiniões sobre isso. Um dos grandes problemas do nosso sistema tributário, ou manicômio tributário, como preferirem, é muitas vezes o lançamento por homologação. O contribuinte vai, faz o lançamento, apura uma vírgula errada, faz alguma pequena detalhe errada, o ímpeto arrecadatório do fisco vai lá, depois de 4, quase 5 anos, vai lá, volta tudo, começa um contencioso que vai durar mais 5 anos, 10 anos, mais tantos anos para pagar precatório, enfim, é um manicômio, né? E a minha colocação é no sentido de que o grande problema dessa questão é esse sistema de lançamento por homologação cheio de falhas. E a gente sabe que na doutrina, aqui misturando direito, os módulos de lançamento tributário eles são classificados de acordo com a participação, com a interação entre contribuinte e fisco, sendo o lançamento de homologação aquele que alcançaria maior equilíbrio. E aí eu gostaria de pegar, Daniel, a ideia que você colocou aqui, imagina que seja um sistema que opere próximo da perfeição. Não uma perfeição divina, mas aquela perfeição da máquina mesmo, com uma falha muito mínima. Qual seria o grau de participação do contribuinte se na hora que ele for efetuar o pagamento da operação como um todo, a mercadoria já vai estar classificada pelo próprio fisco e os órgãos e os bancos, né? Vai ser feita a classificação, vai ser feito o recolhimento, vai ser feita a distribuição, ou seja, não vai, na prática, existir mais um lançamento por homologação.
A reforma tributária, nesse sentido, não fala em nada, em alterar o 147 do CTN, não comenta o assunto, e aqui a minha crítica, meu comentário é muito mais propositivo, no sentido de, será que o split payment alcançando um nível de perfeição de máquina, a gente pode chegar a ver o fim desse flagelo, desse problema, que são esses lançamentos por homologação depois de 4, 5 anos, os contribuintes já não lembravam mais da operação que tinham feito, aí tem um processo, tem um precatório. Eu acho que se daqui 15, 20 anos a gente não tivesse mais tantos absurdos como esse, já teria sido um grande feito que a reforma conseguiu, né? Ela deve diminuir muito, assim, a tendência é que diminua muito, que a gente diminua muito os autos de infração. Conceitualmente falando, realmente você tem um ponto, tá? De que, putz, né, a participação do contribuinte é mínima, etc. E hoje, assim, aqui, você tem que imaginar que isso aí foi feito, o Código Tributário Nacional, salvo engano, é de 60, não é isso? Não quero dar nenhuma bola fora, mas acho que é de 60, se eu não me Acho que engano. acho que é 66, uma coisa assim, É. né? E aí a gente está falando de um código tributário que realmente não olhava para um sistema que a gente tem hoje. Hoje, se a gente. E isso acontece muito, tá? Então a gente tem um sistema que ele foi se desenvolvendo, foi mudando, foi mudando, foi mudando, e o Código Tributário tem inúmeros institutos que não se conversam com o que a gente tem hoje, tá? Números, né? Assim, ele é inteiro debulhado, vamos dizer assim, o CTN, né? Mas eu não vejo isso como um problema, em princípio, tá? Assim, não é um problema de ordem prática muito grande, assim, a gente não enfrenta... É claro, existem sim algumas questões oriundas disso, mas não é um problema muito grande. Agora, enfim, lá no futuro, pode ser que a gente tenha alguma alteração do CTN para, então, classificar o split payment com uma quarta modalidade de lançamento, etc. Pode ser, né? Mas em termos de ordem prática, minha opinião é de que, assim, ele tem um tratamento hoje, ele é enquadrável com o lançamento por homologação ainda. Por quê? Porque ainda o fisco, ainda que seja feito esse split payment, ainda assim o fisco pode ir lá e falar assim, opa, peraí, entendo que está errado aqui e pode cobrar a diferença de imposto devido, entendeu? Então, isso tem previsão na lei complementar de que se tiver faltando alguma coisa, ainda que seja split, ele pode chegar lá e lavrar um auto de infração. E vai acontecer, muito provavelmente. Vai acontecer. Então, muito provavelmente vai continuar sendo enquadrado como um lançamento por homologação, tá? Mas eu acho que é um bom ponto, é interessante, assim, isso pode ter alguma regulamentação, etc. Mas, assim, deve reduzir muito o contencioso de passivo tributário, né, de autos de infrações, deve reduzir muito. Ainda que ele não venha eventualmente a extinguir com esse molde que a gente tem hoje, até porque o que justifica por trás disso é o interesse público na atividade arrecadatória, e pelo menos, né, considerando, né, mais uma vez aqui colocando que o split payment estaria rodando num nível próximo da perfeição da máquina, pelo menos esses 5 anos eles fossem reduzidos, né? E aqui, mais uma vez, meu comentário é propositivo, não falo propriamente da reforma ou do CTN, mas pelo menos esse prazo de 5 anos fosse repetido, né? Acho que até em função da segurança jurídica, né? Que é um valor tão solapado no direito tributário, né? Que você tem que, assim, beleza, entendi, mas você tem que imaginar que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Se reduzir para cá, reduz para lá, entendeu? Então, assim, se reduzir para o fisco cobrar, será que ele não vai querer também reduzir para a gente restituir os valores? Assim, É, bom ponto. assim, é possível que a gente altere, mas assim, eu duvido que tenha uma alteração desse tipo sem ter um efeito rebote, sabe? Mas é boa, Perfeito, Daniel. o ponto é interessante, sim, é bem legal. Boa pergunta mesmo. É isso, Augusto? É sim, Daniel. Muito obrigado pela colaboração. Parabéns pela aula. À Mariana? disposição. Oiê. A minha pergunta, na verdade, ela é bem mais simples. Eu queria, na verdade, uma opinião sua
de como o doutor avalia o risco do imposto seletivo para as empresas que vão ser principalmente diretamente afetadas por ele. A gente sabe que, na verdade, isso na reforma ele é um instrumento voltado para desestimular o consumo de determinados produtos e, ao meu ver, eu acho que também de uma forma geral, fica claro que ela acaba gerando uma distorção na neutralidade tanto da reforma e ela gera também um receio, acho que para essas empresas, que esse novo imposto ele vai tanto aumentar o custo dos produtos quanto o preço para o consumidor final. Queria saber, assim, como você avalia esse risco para essas empresas e se você acha que vai existir, ou pelo menos deve existir daqui a um tempo, algum outro instrumento, alguma coisa que acho que equilibre essa neutralidade que vai estar faltando, teoricamente, com esse imposto seletivo. Legal. Bom ponto. O que acontece? Princípio geral da reforma, tá? Neutralidade, mas a neutralidade é para o IBS-CBS. Imposto seletivo, a ideia dele é não ser neutro, tá? Então, assim, ele parte do pressuposto de não neutralidade. Ele visa induzir comportamentos. A finalidade dele é essa. Então, no papel, pelo menos, né, a ideia é induzir comportamentos no sentido de diminuir o consumo de bebida alcoólica, diminuir o consumo daqueles produtos que a gente tem listado, diminuir o consumo de combustíveis, diminuir de combustíveis, né, que sejam danosos ao meio ambiente, diminuir o consumo de cigarro, e, enfim, né, por aí vai. Certo? Então, ele é um imposto propositivamente para induzir comportamentos, né? A grande questão que se debate é o contrário, de que o problema é que ele veio para o nosso sistema de uma forma que ele não vai tende a não induzir muitos comportamentos, porque assim, o imposto seletivo, a crítica que já se faz no sistema é de que ele normalmente já não induz muitos comportamentos, né? Porque assim, ninguém que vai comprar um cigarro fala assim, putz, hoje não vou fumar, hein? Porque, cara, os caras aumentaram a alíquota do IPI do cigarro, hein? Hoje, puta, vou dar uma segurada aqui na mão do cigarro. Não vai, né? Isso aí, gente, assim, cara, não vai. O cara pode achar que vai ter que parar de fumar por causa do médico dele, da esposa, do filho, do cachorro, do papagaio, ou teve uma doença, mas assim, uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, fala assim, pô, tô querendo parar de fumar porque teve um aumento. Cara, os caras criaram um imposto novo aqui de cigarro, pô, eu vou parar de fumar. Assim, se vocês tiverem visto isso em algum local, alguma situação, me conta, porque eu não vi, né? Então, eu honestamente, eu desacredito um pouco nessa capacidade de o tributo ter vamos dizer assim, esse potencial de ser tão impactante na indução do consumo das coisas. Não vou, não, cara, eu vou comprar carro elétrico. Sabe por quê? Porque, cara, o carro a combustão agora vai ter imposto seletivo. Pô, né? Eu não quero pagar imposto seletivo sobre carro a combustão, então eu vou comprar. Não, cara, não vai fazer isso. O cara, ele vai olhar a bateria do carro, o preço do carro, inúmeras, se o carro é legal, bom, mas ele não vai olhar, assim, certo? Dificilmente vai olhar se o carro tem ou não imposto seletivo, etc. E a mesma coisa para bebida açucarada, bebida alcoólica vale para tudo. Pô, cara, não vou pegar a caipirinha de saquê, eu só vou pegar um gin tônica, porque pô, o imposto seletivo do gin tônica ele é mais baixo. Não, não tem isso. Então, eu duvido muito. É claro que a gente vai ver produtos
provavelmente com um preço mais alto e etc. E isso depende muito das alíquotas que vão ser estabelecidas por lei ordinária, que não está ainda na lei complementar. Isso não tem previsão. Depende muito. Pô, se você chegar lá e tiver um absurdo preço da vodka, você vai mudar para um gin, talvez, né? Depende do tamanho da alíquota da vodka, do que vem, né? Aí torna o consumo meio impraticável. Então, isso acho que vai depender um pouco do manejo das alíquotas lá desses produtos, tá? Mas, no fundo, acho que o grande problema é que no nosso, primeiro, o seletivo, ele é difícil de induzir condutas, assim, é complicado ele ter esse efeito indutor que se pretende, e outro, que no nosso sistema ele precisa arrecadar o imposto seletivo precisa arrecadar, porque eu troquei. Basicamente, se vocês olharem na transição, vocês conseguem enxergar isso. Quando entra o imposto seletivo, sai quem? O IPI. O que eu tenho? A reforma tributária, ela tem um compromisso, vocês devem ter escutado muito isso, de que ela tinha um compromisso de manter a carga tributária para os contribuintes de uma forma geral, tá? Não especificamente por contribuinte e por setor, mas manter a carga tributária no mesmo nível de arrecadação e para os entes, estados, municípios, etc., manter o mesmo nível de arrecadação para eles. Então, tinha os dois lados. E o IPI, ele tem uma parcela da receita dele que é dividida, se eu não me engano, 60% é dividido dos estados. Então, o que acontece? Se você tira o IPI e coloca o IS no lugar, mas ele tem que cumprir todos os compromissos do IPI arrecadatórios para os estados, etc., automaticamente, se eu criar um imposto tão bem feito, com efeito indutor, assim, legal mesmo, ferrou. Porque se eu falar assim, não, vai ser tão bom o meu imposto seletivo que ele vai funcionar. Eu vou induzir condutas, a turma vai parar de fumar. Ferrou, eu vou ter que encontrar um novo inimigo. Eu vou ter que achar, não, puta, não dá, eu vou ter que começar a tributar aqui, eu vou ter que incluir na minha lista, sei lá, agrotóxico. Por quê? Aí você vai lutar contra as empresas que fabricam agrotóxicos. Eles vão falar: não, mas veja bem, o agrotóxico que eu produzo é para a indústria alimentícia. Se não tiver agrotóxico, não tem comida. Comida é bem de cesta básica. E aí vai. E aí é isso, não termina mais, entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Vai lá, Letícia. Ô, Não pode Gelson, ser difícil, hein? Que você joga no time amigo. não, tá, é de boa. Eu queria saber uma coisa. Eu tenho uma curiosidade especial pelo tema da extrafiscalidade. Eu penso em escrever o meu TCC sobre isso. E algo que eu estava pensando com essa narrativa muito interessante da gente pensar que sempre vai ter um inimigo do fisco, achei, abri meus olhos, nunca tinha pensado nisso, inclusive, é no sentido de se eu poderia dividir, assim, teoria jurídica, assim, de mim mesmo, se eu poderia dividir a norma de extrafiscalidade entre uma norma de extrafiscalidade repressiva e uma norma de extrafiscalidade incentivadora. Porque, por exemplo, uma repressiva seria a majoração direta, tipo majoração de alíquota, ou instituição de imposto. E no caso, incentivadora seria a concessão de crédito. Só que com a reforma tributária, a gente vai ter, ninguém mais vai ter esse incentivo, basicamente, ou vai ser padronizado. Pelo Uhum. E aí eu fico pensando, será que o direito tributário, no que tange a extrafiscalidade, ele sempre vai estar fadado a ser uma extrafiscalidade repressiva. E no fim, essa extrafiscalidade repressiva nem sempre vai conseguir atingir um objetivo de fato de melhoria, tipo, política social. Por exemplo, quando você estava falando da Zona Franca de Manaus, meu primeiro pensamento, até naquela outra conversa que a gente teve, é o impacto social que isso vai ter. Porque a indústria não é necessariamente sempre sinônimo de progresso. E a única coisa que a gente está incentivando é a indústria e é num lugar, tipo, muito específico. Então, pensando socialmente, ali vai ter um grande impacto. E aí eu fico pensando sobre isso, se eu poderia, assim, caso eu fosse escrever um TCC sobre essa fiscalidade, fazer essa divisão entre esses dois tipos de normas extras fiscais e fazer uma crítica da ausência de uma delas e do esvaziamento da extrafiscalidade no direito brasileiro. Olha, vamos lá, né? Para tributação sobre o consumo, a gente olha
pelo viés do IBS da CBS, esvaziou muito, porque o fio condutor, assim, a ideia era esvaziar mesmo isso, era fazer com que os tributos não tivessem esse efeito. Existe uma escola econômica, tá? Que diz que os tributos eles devem ser neutros sob o aspecto econômico. E foi isso foi o que conduziu. Isso é uma escola defendida aqui no Brasil, especialmente pela GV. A origem é essa. E esse foi ali o fio condutor de toda a reforma tributária. Não, o tributo não ser um instrumento de indução econômica. Isso para o IBS e a CBS. Porque hoje, e de fato é isso que acontece. Ah, a partir do momento em que você tem vários regimes, vários tributos, vários benefícios, etc., isso torna o sistema complexo. E você começa a poder trabalhar em cima desses regimes para ter uma vantagem tributária. Então, quando você adota um regime ou outro, ou você escolhe um regime ou outro, ou onde se instalar em determinada região, você não está olhando tanto para questões econômicas do seu negócio, mas você está olhando para questões tributárias e não para o viés econômico. Então, a ideia era afastar tudo isso, tá? E a ideia é essa, tá? De que o tributo, ele não deveria ter esse efeito. Esse é o ponto, você está certo. Então, teve esse esvaziamento, ele foi proposital, tá? Ah, mas não vai ter nenhum efeito indutor? Não, não é verdade. Ainda vai ter. É pouco, muito pouco, mas ainda vai ter. Exemplo, nenhuma que eu acho que eu não lembro se a gente falou sobre isso, tá? Mas fato é que nenhuma região do país vai ter nenhum tipo de incentivo fiscal regional, né? Isso para efeito de tributo sobre o consumo. Ainda a gente tem incentivos fiscais em termos de imposto de renda. Então, assim, olhando, esquece os outros tributos. Vamos olhar para tributo sobre o consumo. Então, para tributo sobre o consumo, a gente não vai ter mais nenhuma região vai poder dar incentivo fiscal nenhum. Só quem vai poder dar é a Zona Franca de Manaus, né? Não é que ele vai poder dar. A Zona Franca não vai ter, não vai dar o incentivo, né? Não é exatamente isso. A empresa vai ter o incentivo que está previsto na Constituição, na lei complementar, para a empresa que se instalar na Zona Franca. Então, é isso, né? Ela não vai, você não vai chegar mais lá, né? No governo do estado, que era o que acontecia antes. Ah, puta, eu vou instalar aqui minha empresa aqui, eu queria ter o regime de incentivo fiscal XYZ e etc. Não vai ter mais isso, é o que está ali, o crédito presumido que está previsto ali, em lei complementar, etc. Mas é o único lugar que vai ter incentivo fiscal. Então, ainda assim, em umas situações específicas, a gente ainda assim tem umas situações que não tem neutralidade ou tem algum regime. Outras situações, alíquotas reduzidas, né? Então, pô, eu tenho um medicamento que não tem alíquota reduzida, eu vou parar de fabricar aquele medicamento ou vou reduzir aquele medicamento para produzir o que tem alíquota reduzida? Talvez aconteça, né? Mas porque não são todos os medicamentos que têm alíquota reduzida. Mas talvez isso impacte de alguma maneira. Mas assim, o impacto vai ser muito menor, tá? Vai ser muito menor do que o que a gente tem hoje. Agora, fato é que, vamos ser honestos, né? Quando eu tenho um sistema flat, isso para mim é claro, tá? Quando é o meu sistema flat, que assim, ele não trata as diferentes situações jurídicas, etc., ele cria automaticamente tratamentos isonômicos em situações que não são isonômicas, entendeu? É isso, né? Vamos dar um exemplo. Hoje, no sistema, eu vou tributar mercadoria como serviço. Só que os custos de mercadoria são diferentes dos custos de serviço. O custo de produção, estou falando de produção, tá? O custo de produção de mercadoria, ele é do bem, dos insumos, da compra e venda, enfim, é o custo tem baixo custo, menor custo de mão de obra, né? É mais dos insumos. O que dá crédito?
hoje no sistema atual, que realmente dá crédito, é o custo dos insumos. Prestação de serviço, o que você tem? Qual que é o seu custo principal? Mão de obra. O que não dá crédito? Mão de obra. Então, assim, você vai dar o mesmo tratamento para situações que não são iguais. Isso vai acontecer o tempo todo na reforma. Então, de certa maneira, a neutralidade, essa eficiência, neutralidade, essa isonomia de tratamento, deixar o sistema flat, vai criar distorções em situações que são não isonômicas. Isso vai acontecer. Isso é uma coisa que é uma briga que se comprou, né? É isso. Ponto. Não tem o que fazer. Vai acontecer. Então, é isso, né? A gente vai perceber essas situações o tempo todo. É isso, Oi? é o preço da uniformização. Sou eu de novo. Preço da uniformização do sistema. Mas muito obrigada. É isso aí, é o preço que a gente vai pagar. Então, por exemplo, hoje, né? Não é só uma questão de quem não era tributado no sistema anterior, tinha uma carga tributária no sistema anterior e vai passar a ter um aumento de carga tributária. O sistema vai começar a tributar mais porque os regimes são diferentes, né? Então, prestação de serviço e venda de mercadoria é isso. Não é que o prestador de serviço vai ter uma alíquota maior do que o vendedor de mercadoria, de quem vende mercadoria. Não. É que o custo de um é diferente do custo do outro. Só que o custo de um é tomado como crédito. Então, a minha margem do que eu tributo é muito mais reduzida. Ao passo que quem não tem um custo que pode tomar crédito, que é uma prestação de serviço, não vai ter uma margem de incidência tributária muito mais elevada, né? Então é isso. Quem que vai ser sentido? Todo mundo que está aqui nessa sala, né? Neste bate-papo. Todo mundo vai virar advogado, vai entender isso que a gente está falando. E aí você fala, mas isso que é o papo, né? O papo é esse, né? De quem fez a reforma. Mas isso é muito simples, é só passar no preço e coloca lá o IBS, o seu cliente, ele vai tomar crédito disso. Ele não quer nem saber, o seu cliente não quer nem saber. Ele não vai renegociar o seu contrato. Assim, raras são as oportunidades em que a gente consegue renegociar contrato falando, veja, o IBS, o CBS mudou o sistema. É conto da carochinha, né? Isso aí não existe, gente. Assim, não vai acontecer. Então, vai impactar mesmo margem de prestador de serviço, não tenha dúvida. Belezinha. É isso. Beleza. Sobrou mais alguma aí? Acho que não, acho que acabamos por aqui. No minuto das 10 horas da noite. Mas queria te agradecer de novo, doutor, por todo esse tempo que você reservou aqui para a gente, por toda essa aula que foi muito boa. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Bom, eu vou aí agradecer em nome do escritório a todos, viu? E assim, a gente tá sempre por aqui, sempre que vocês precisarem, acho que vocês devem ter o meu contato, assim, quem não tiver pode pedir para a Letícia, para o Iago, né? O Iago, eu não vi ele aqui. O Iago tá por aí? Eu não vi ele. Ele tinha a prova na segunda aula. Olha só, você viu? Tô com a moral boa como estagiária, né? O Iago não tava aí, pô. Então, gente, assim, todo mundo tem meu contato, o Iago trabalha comigo, quem quiser trocar uma ideia, enfim, estou aqui porque vocês precisarem, viu? Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Tá bom. Gente, e reforço, estudar os dois sistemas, né? Vocês vão ter que lidar com um sistema novo, sistema antigo. Tem que, infelizmente, a tarefa de vocês, ela duplicou. Tá bom? Combinadíssimo. Boa sorte, gente. Tchau, tchau.